Olá, coisas do coração! Olá, coisas do coração! Hoje viemos falar para vocês um pouquinho sobre o propósito pelo trabalho. Desenvolvimento pelo trabalho e conhecimento do seu propósito de vida. Às vezes a pergunta é muito fácil e muito simples, e a resposta nem tanto. Sim. Por que você faz o que faz? Você gosta do que você faz? A maioria das respostas são: porque eu preciso do dinheiro, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso sustentar minha família, porque eu engravidei muito cedo, Exatamente. porque eu tive uma perda. Meu pai já não estava em casa e minha mãe faleceu quando eu era muito novo. Eu precisei trazer o sustento para a família. Essas respostas nos trazem alguns casos de como que as pessoas se desenvolvem pelo seu trabalho. Exatamente. Quando você acha o seu propósito no trabalho, Tiago, é possível fazer uma gestão dessa ansiedade? Tudo fica melhor, tudo fica mais prazeroso. O que é mais importante? A pergunta de $1 milhão: trabalhar ou divertir? Essa a gente só vai responder para vocês no final. Antes, eu queria contar para vocês um pouco de mim, para depois então começar a fazer fofoca das pessoas, contar caso dos outros. Pode ser assim? Pode ser sim. Bom, quando a gente formou, a gente gostava muito de trabalhar em projetos sociais. Mas vocês sabiam que até a caridade não é por acaso? Eles falam que a caridade é algo que a gente faz para o próximo sem esperar nada de troca. Mas isso é um fake news, porque quem ama a si mesmo, capaz de amar ao próximo como a ti mesmo, sabe que até a caridade é feita com um retorno do seu propósito. Existe uma reciprocidade, né? É tudo no universo, é causa E efeito. e efeito. Trabalho, remuneração. Não trabalha? Não tem remuneração. Exatamente. Mas muitas pessoas têm a necessidade do trabalho pela remuneração, pelas necessidades básicas, fisiológicas da vida. Não foi o nosso caso. A gente estava estudando e decidimos fazer projetos sociais e trabalhar nas empresas, na verdade, nas organizações públicas, através de ajudar pessoas no seu desenvolvimento, através do esporte, através da educação, através da saúde, desenvolvimento social, com um público muito carente e necessitado. Era um trabalho que dava um quentinho no nosso coração. A gente sempre gostou muito. Só que não existe jantar de graça. Quando engravidamos a primeira vez, eu senti a necessidade de fazer um curso de gestão para melhorar a minha gestão de projetos dentro do âmbito social. E lá eu conheci as empresas, as organizações. E nas organizações eu entendi que todo mundo que estava lá estava com um propósito mais firme diante do trabalho, com uma responsabilidade mais firme. Eles não estavam ali carentes por necessidade, eles estavam ali tentando se desenvolver. E então eu encontrei outro propósito em minha vida, de gerir com qualidade e tecnologia as ferramentas da psicologia para o auxílio e desenvolvimento humano, para o descobrir do autoconhecimento, para o descobrir do seu propósito, do seu autocuidado e principalmente das autorregulações neurofisiológicas, porque eu sou apaixonado com a neurociência. Exatamente. Então a gente começa a entender que a pessoa que está, né, naquele modo automático de trabalho, né, Tiago, muitas vezes por necessidades, ela está com a ansiedade elevada. Por quê? Porque ela está em modo alerta. Eu preciso trabalhar, mesmo não gostando do que eu exerço, eu não tenho condições de mudança nesse momento e eu preciso trazer um resultado. Só que aí que entra um grande perigo. Eu tenho um caso que ele perdeu a mãe aos 13 anos e já não tinha mais pai naquela idade. Aos 9, eu acho que o pai faleceu e a mãe aos 13. E esse camarada, então, foi trabalhar, saiu da escola, foi trabalhar em obra, auxiliar de pedreiro. Ali, em auxiliar de servente, serviços gerais, pedreiro, ele aprendeu o ofício e se tornou um exímio pedreiro. Ele tira a casa do chão e te entrega ela pronta, funcionando. Ele é fantástico. Mas eu conheci ele lá no balcão do SUS. Estava lutando contra o alcoolismo e
contra o tabagismo. E a história dele é que ele tinha até construído casa, ele tinha até adquirido bens e patrimônio, constituído uma família, mas ele perdeu tudo pelo alcoolismo e pelo tabagismo. E eram os comportamentos de autorregulação que ele tinha para lidar com a perda, a ansiedade, que jogou ele no trabalho. E ele era muito inteligente, fazia cálculo de cabeça. Ele era uma criança que não poderia ter saído da escola. Se ele ficasse na escola, ele sairia de lá, no mínimo, engenheiro no ITA, de tão inteligente, bom de conta, bom de matemática. Mas a vida dele colocou ele nessa situação, numa função de trabalho, onde ele nunca entendeu o propósito do desenvolvimento, e assim, tudo que ele conquistou, ele perdeu. Pois é, e aí a gente começa a ver o dano da ansiedade, o dano que causa na gente quando a gente não encontra o nosso propósito de trabalho, né? Porque o propósito de trabalho é um trabalho com alegria. Ele gera bem-estar, qualidade de vida. É para isso que a gente trabalha, para ter bem-estar e qualidade de vida. Exatamente. Eu trabalho para quê? Para montar a minha tenda no deserto. Eu trabalho para quê? Para montar a minha fogueira para me aquecer à noite. Eu trabalho para quê? Para caçar e ter um alimento. Nós estamos falando dos regimes mais tribais e mais antigos para chegar no hoje, que não é muito diferente. Sim. A gente quer, todo mundo quer ter o quê? A casa própria, todo mundo quer ter a sua carroça para poder ter a sua locomoção própria, o seu carro, a sua moto. Todo mundo quer o quê? Uma família estável, de alegria, pessoas que a gente tenha conforto para onde retornar após uma jornada, um dia de trabalho. Vocês já pensaram quantas mulheres engravidaram na adolescência ou jovens sem um planejamento familiar e de repente se viram trabalhando em casa de família? É o primeiro trabalho que a gente aprende. E aí o que você escuta no consultório delas? Não tive saída. Não tive saída, escolha. Tive que começar a trabalhar. Beleza. Só que eu escutei uma saída fantástica de uma das minhas pacientes, aliás, mãe de um paciente. Ela falou que nos 5 dias da semana ela atendia em casa de família. E sábado, domingo, ela atendia em casa de família. E ela estava sempre trabalhando então para os outros. Se ela chegava em casa, a casa dela estava sempre desarrumada. Sim. Aí ela cobrava na faixa ali de 120 a 150 por diária. E ela resolveu, então, que ela ia contratar alguém para limpar a casa dela. Mas ela não podia pagar 120 a 150. Ela tinha que pagar menos. Então ela pagava 80, 60. E a casa dela nunca ficava arrumada igual ela arrumava a casa dos outros. Olha que alienação mental que é isso. Olha o sofrimento que essa alienação, trabalhar com algo que você não possui, causa, gerando uma grande ansiedade em você. E ela então sofria de ansiedade e descontava aonde? Nos alimentos. Teve um sobrepeso. E aí ela conseguiu se autorregular como? Ela falou assim, eu vou tirar um desses dias para minha casa. Eu vou pagar para mim 120, porque eu sei que eu faço bem feito. E aí, quando ela chegava em casa, ela tinha prazer de estar em casa e não precisava de ter prazer comendo algo. E então ela conseguiu controlar o sobrepeso, entrar para a academia, que é uma jornada bem difícil. Quem trabalha com serviço braçal, manter a disciplina de fazer uma academia é uma questão muito difícil, psicológica, de boa vontade. Então ela conseguiu fazer todo esse trajeto, se organizar dessa forma depois que ela fez o Gestão Inteligente de Ansiedade? Foi, quando ela conheceu a metodologia, ela conseguiu tirar um desses dias. E ela conheceu a metodologia sendo aplicada no filho que ela cria, que na verdade nem é filho dela. Porque o filho dela, os filhos dela, a primeira geração, ela não esteve presente. E gerou o quê? Uma repetição do ciclo, onde que eles também foram pais jovens, e aí o neto ficou para ela cuidar, atualmente. Entendi. Eu tenho um caso no consultório que, para explanar, que não tem nada a ver com questão social ou econômica ou de cognição. Tem uma engenheira que eu atendo que ela tem crises de ansiedade no trabalho. E aí um dia eu questionando ela sobre esse trabalho, né? O quão isso é bom para a vida dela, se ela realmente gostava de estar ali, ela falou comigo assim, Patrícia, eu fiz engenharia, eu trabalho como engenheira, mas não foi uma escolha da minha vida. Olha o quão sério isso é. Falei, mas por que você não... Como você chegou numa faculdade? Ela disse assim para mim, eu avaliei o que seria mais rentável para mim naquele momento. Por quê? Porque eu vinha de uma família desestruturada, uma família que vivia com uma violência muito grande,
Nível de tensão alto. Nível de tensão muito alto. Eu, com 18 anos, eu queria sair de casa, eu queria ter minha vida, e eu avaliei que fazendo engenharia eu ia ter um retorno mais rápido, o que foi real. Ela realmente teve um retorno muito rápido, mas o custo emocional disso para ela é muito alto. Então, ela está refazendo a sua rota profissional agora, se redescobrindo o seu propósito de trabalho, para ela conseguir agora fazer essa transição profissional. Porque também não é fácil quando você chega num nível um nível de salário alto, né, fazer uma transição. Porque ela é uma engenheira bem-sucedida, mas é uma engenheira bem-sucedida que tem muitas crises de ansiedade. Mas não quer dizer que você corrigindo o curso das velas durante a tempestade, você vai ter uma queda de rendimento. Sim. Você pode fazer isso de uma forma muito inteligente e conseguir manter os seus rendimentos. Seu rendimento. Por exemplo, as profissões têm mudado muito. A quarta revolução, e hoje eu estudo que nós estamos na quinta revolução industrial. Sim. A cada revolução industrial, os campos de trabalho, os postos de trabalho se modificaram. Então, se o homem trabalhava no campo, ele passou a trabalhar na indústria, em fábrica têxtil. Aí ele começou a trabalhar na indústria, em tudo que a eletricidade acelerava a produção. Aí ele começou a trabalhar na produção, onde que a gestão e tecnologia de qualidade fazia certo sem dar retrabalho, sem precisar de recall. Aí veio a quarta revolução, trazendo a internet das coisas, a revolução técnico-científica, agora nós estamos da inteligência artificial. Vocês perceberam que todas essas foram tendo mudanças significativas no nosso modo social, no nosso modo de convívio e também na forma econômica? Lá no começo, quem trabalhava guardava dinheiro no colchão. Agora, é no Bitcoin, é nos investimentos, ninguém nem sabe. Tem muita gente que fala assim, tem mais de ano que eu não coloco a mão num real, não sei mais, não vejo mais nota. Tudo vai mudando, né? Com essas revoluções todas, até a energia de trabalho do homem vai alterando, né? Mas o dinheiro, o que seria o dinheiro se não canalizar as energias de trabalho? Sim. Colocar numa matriz que faça ser justo para todos na hora de fazer as trocas. Por quê? O sapateiro, ele não é diferente do médico. Você precisa tanto do sapato para não precisar do médico, que quando você precisa do médico, você não consegue pôr o sapato com a dor no dedão. Então, quem já teve dor no dedão sabe o tanto que se incomoda. E a dor no dedão pode acontecer por causa de quê? Por causa do martelo que caiu na obra em cima do seu dedão. Se você for olhar como todas as profissões na sociedade se complementam, quando a gente cria uma matriz para valorizar as coisas, eu tenho um amigo médico que ele nem entra na obra para saber. Ele fala assim, eu nem beiro. Contratei um engenheiro para administrar isso, um arquiteto para fazer, a equipe que faz, nem vou lá olhar. Beleza. Quando mudou, a água, em vez de correr para o ralo, corria para o outro lado. Tem que quebrar e fazer de novo. E assim é a nossa vida. Para que a gente não tenha retrabalho, a gente tem que se implicar nas coisas. Sim. Conhecer um pouco dos propósitos das profissões. E não só enveredar para dentro do nosso trabalho e esquecer do resto. De, por exemplo, cuidar das energias do desenvolvimento familiar, do desenvolvimento social, do desenvolvimento pessoal. Aí você então vai ter seu propósito pelo trabalho e vai conseguir alcançar o propósito da espiritualidade. Exatamente. Porque nós gostamos de fazer o que a gente continua fazendo num projeto social, de forma gratuita, 0800, para auxiliar as pessoas que estão atrás do propósito, na necessidade, a encontrar o propósito e conseguir, assim como aquela moça que fazia faxina todos os dias da semana, conseguiu tirar dias para ela e falar, não, eu já estou num patamar que agora eu quero cuidar de mim e dos meus netos, para que eles tenham uma vida legal, saudável e não repita os ciclos das necessidades de sair de casa muito cedo, como aquele caso daquele moço que eu falei com vocês. Ele teve que muito cedo ir para o trabalho, e em vez dele ir jogar bola com os coleguinhas, ele falava, eu vou para o bar beber com a galera aqui do trabalho, eu vou fumar. E aí ele ficou tabagista, alcoólatra, e quando chegou num grau crônico desses comportamentos de autorregulação, ele perdeu tudo que ele conquistou. Casa, família, carro, moto, ele teve tudo. E no final, sabe onde que ele estava? Morando num barracão cedido por uma das filhas, a única que mantinha contato com ele ainda, porque o resto da família nem contato mais queria. Aí são os danos graves que um quadro de ansiedade pode trazer, né? Infelizmente, né? E uma ansiedade traumática, sim, derivada de perdas. Perdas e separações, sim, pessoal. Isso deixa marcas muito significativas na nossa vida. Eu tenho uma outra paciente que ela tinha um propósito de vida muito legal. E ela fazia um trabalho
muito legal com terapias de energia. E aí, ela perdeu no meio do caminho e encontrou um outro propósito na espiritualidade dela e parou de fazer aquele trabalho e foi ser vendedora, representante comercial. O que aconteceu com essa moça? Quando ela se desviou do seu propósito, ela começou a entrar numa luta com ela mesma para entender o trauma e a separação. E ela tentando reparar o trauma e a separação que ela vivenciou dos pais, ela tinha muita dificuldade relacional com as pessoas. E ela começou a entrar em conflitos e parou de gerar aquela boa energia que ela dava para o outro, que ela sabia equilibrar a vida do outro nas terapias energéticas, abandonou tudo para ser representante comercial, para ter mais coisas, para acompanhar o patamar dos relacionamentos que ela mantinha. E no final ela perdeu todo o material, ficou sem o trabalho, o propósito profissional e me procurou numa crise de ansiedade extrema, tomando remédios, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para parar de comer. E depois que ela conheceu a metodologia Gestão Inteligente de Ansiedade, ela começou a retornar para o seu propósito de vida. E ela entendeu que a necessidade do equilíbrio energético e a capacidade que ela tinha de promover isso para as pessoas vinha também do que ela havia vivido. A nossa história de vida justifica aonde estamos, mas não determina para onde queremos ir. Exatamente. Então é interessante demais, né? Uma pessoa que tinha um propósito e deixou esse propósito e acabou criando uma insatisfação e um quadro de ansiedade que ela não tinha antes. Porque ela passou a escutar demais as opiniões alheias. Ah, isso não é trabalho. Ah, isso não vai te dar o apartamento de luxo que você quer. Ah, isso não vai te dar o carro de luxo que você quer. Mas ela tinha felicidade com que é o que ela precisava, né? O pouco que ela tinha. E vou te falar, terapias energéticas estão em alta. Ela poderia estar no maior apartamento de luxo ou no maior carro de luxo se ela tivesse conhecido a metodologia Gestão Inteligente de Ansiedade antes de abandonar o seu propósito. Exatamente. Agora ela vai conseguir? Vai, mas ela vai ter que refazer a história. Retrabalho. Recall. Sabe o que é recall? Voltar lá atrás na produção e começar tudo de novo. Isso aí. E aí a gente começa a entender algumas queixas de algumas pessoas que trazem assim: eu não concentro, eu não consigo produzir, eu procrastino. Procrastinação eu acho que é a queixa mais recorrente dessa relação com o trabalho. Mas ela é muito óbvia quando a gente olha a questão científica e neurofisiológica. Reversão psicológica, aquele estado caracterizado por pensamentos negativos, repetitivos que vai dar errado. Catastróficos. Eu não vou conseguir, vai dar errado. Ah, eu não vou ficar aqui quieto. Para que eu vou, se vai dar errado? Para que eu vou gastar essa energia assim, né? E fica acumulando aquela energia ali. Fica acumulando aquela força que era para ter ido para o trabalho, transformada em trabalho, acumulando com a sua negação. Por quê? Porque toda vez que você faz uma projeção de futuro da solução de um problema, com o pensamento catastrófico, como é que você pensa no futuro? Com um problema, que ele vai dar errado. Projeção de futuro catastrófico, projeção de futuro com problema, projeção de futuro negativa. Sim. Aí você tem que fazer o quê? Autorregular, sair do estado de reversão psicológica, que é como se você tivesse virado a pilha do controle remoto. E quando a pilha do controle remoto está virada, ele não funciona, não liga a televisão. E aí você coloca o positivo no positivo, o negativo no negativo, reequilibra as suas energias, reconecta com a sua possibilidade, com o seu propósito de vida. E aí o propósito de vida te eleva ao propósito da sua espiritualidade. Não é espiritualidade de fé. De religião. É de fé, de acreditar em si mesmo. Isso. Desculpa, obrigado pela correção. E nós vamos falar disso só no próximo vídeo. Então, o que é importante hoje? Que a gente entenda essas sensações. Ah, eu procrastino. A procrastinação é o seguinte: você sabe o que você precisa fazer, só que aquilo te traz um desconforto emocional muito grande. Precisa por necessidade fisiológica ou precisa porque é o seu propósito? Sim. Então, lidar com esse desconforto, esse sentimento que te traz essa atividade que você evita. Então, você faz tudo o que é possível, menos realmente o que interessa. E aí você vai adiando.
E aí você vai procrastinando. Isso vai aumentando o nível da sua ansiedade, porque você sabe que precisa fazer e você não consegue fazer. Toda vez que você chega para fazer, você paralisa, porque aquilo te dá uma sensação muito ruim. Então a gente precisa equilibrar isso, né, Thiago? É até uma historinha bem legal que eu vou contar agora, de um case de sucesso que eu ouvi nas organizações, sobre o dono da Cofermenta, que é uma grande empresa que vende ferramentas. São galpões enormes, são várias firmas, várias filiais. Eu acho que ele é até exportador de ferramentas. E o dono da Cofermenta fala que o primeiro trabalho dele, quando ele era adolescente, jovem, né, ele foi trabalhar na porta de uma daquelas casas que as mulheres iam lá para servir aos homens. E ele era o porteiro. Só que ele era o porteiro muito diferente. Ele era muito comunicativo e tinha uma memória muito boa. Então, ele não sabia ler nem escrever, mas ele guardava tudo na cabeça dele. Ele sabia quem entrou, quanto tempo ficou, com o que gastou, aonde foi, com quem ficou de acompanhante, sabia tudo. E aí, a administração desse lugar vendeu para uma outra pessoa que chegou e falou: olha, você é o porteiro aqui, você sabe tudo, você está me dando a lista, o relatório completo, mas eu preciso que você me dê isso por escrito, que eu preciso de quantificar algumas coisas. Estava profissionalizando o negócio. Aí, ele falou assim: mas eu não sei ler nem escrever. Ele falou: então você lê e escreva, aprenda a ler e escrever, entra para a escola, porque senão você vai ter que sair daqui da portaria. Ele olhou, pensou e falou: tá na hora mesmo de eu dar um upgrade na minha vida, né? Já passei tanto tempo aqui, ficando na porta aqui, conversando, sabendo da vida de todo mundo, não faz mais sentido. Já ganhei o dinheiro que eu precisava, já sobrevivi, que era necessidade fisiológica, agora eu acho que eu vou pegar o pouquinho que eu tenho do acerto e vou à capital buscar umas ferramentas, porque o porteiro, o que o porteiro faz, gente? Além de abrir e fechar a porta, porteiro arruma o chuveiro, arruma encanamento, faz as pequenas manutenções. Tudo que dá de prédio, manutenção, né, do lugar, o porteiro vai lá e faz, não é isso? Aí, eu já sei fazer várias coisinhas assim que eu aprendi nesse ofício, então eu vou comprar as ferramentas, volto e espalho na cidade aí, que todo mundo me conhece, que eu estou agora por manutenção domiciliar. E aí, as pessoas então, o primeiro que chamou ele falou: uai, cara, você tem um alicate muito bonito, um martelo bacana, bonitão, novinho, hein? Onde você arrumou isso? Ele falou: eu fui lá na capital, comprei e tal. Eu falei: mas você não me vende isso, não? Ele olhou para a cara do cara e falou assim: acabar a manutenção aqui e eu te respondo. Aí ele fez a manutenção que ele estava fazendo, acabou, ele falou assim: aqui, eu vendo sim. Dobrou o preço, falou: eu quero tanto no martelo e tanto no alicate. O cara falou: beleza, com mais o seu serviço, está aqui o dinheiro, está pago. Ele pegou aquele dinheiro e falou: oxe, já tem dinheiro para voltar na capital e comprar outro martelo, outro alicate e algumas outras ferramentas. Vou lá. Foi lá, comprou. Quando ele voltou, a fama estava espalhando, que ele tinha ótimas ferramentas. E ele passou então a buscar e trazer. Virou caixeiro viajante. Ele ia lá, buscava as coisas, trazia e espalhava, vendia. Aí esse camarada, então, no final da palestra dele, ele fala: se eu tivesse escutado o outro naquela época de ter ido estudar, eu não teria tornado dono da empresa que hoje eu estou aqui dando a palestra para vocês. Então, qual que é o resultado disso? Que houve um momento que ele voltou a estudar e ele aprendeu a ler e escrever, mas dentro do propósito pessoal dele e uma escolha própria, sem ouvir os terceiros. Por quê? É a resposta da pergunta de $1 milhão. Nós estamos aqui falando sobre propósito em desenvolvimento pelo trabalho e como que a metodologia Gestão Inteligente de Ansiedade pode ajudar você a canalizar as suas energias na vida pessoal, familiar, social, profissional e espiritual. Então, a pergunta de $1 milhão vai ser respondida pela Patrícia, é o seguinte: o que é mais importante? Trabalho ou diversão? Trabalhar com diversão? Seria diversão. Você respondeu perguntando. Trabalhar com diversão, né? Eu acredito muito nisso, que se você tem alegria no seu trabalho, você tem um sustento razoável, bom, porque você traz com muita alegria e isso te preenche. As crianças, quando elas vão para a escola, elas estão indo fazer o quê? Se divertir ou trabalhar? Trabalhar. Desenvolver habilidades, desenvolver as suas skills
para depois então servir ao mercado de trabalho, certo? Certo. Mas elas fazem isso se divertindo, né? Exatamente. Então, o que é mais importante, Patrícia? Responde para mim com uma palavra só, sem dúvida. É diversão ou trabalho? Diversão. Pronto. A diversão é mais importante. Coloque alegria na sua vida, coloque alegria no seu coração. E quando você for pedir força a qualquer instância do universo, peça alegria, porque a alegria é força. Quem está alegre, quem está contente, consegue fazer tudo. Tem força para tudo. Exatamente. É diversão no sentido da alegria, né, Tiago? Porque senão o pessoal fala, não vou trabalhar, vou só divertir. Não é isso. Não é gozo, não é autorregulação. Alegria. Não estamos falando de gozo, autorregulação da ansiedade. Através de práticas que não te geram resultados. Nós estamos falando de colocar dentro do seu propósito de trabalho resultados e passar a se divertir com aquilo. Exatamente. Pensa na moça que era muito alienada, da casa ficar bagunçada, porque ela ficava 7 dias trabalhando na casa dos outros, até que ela entendeu que ela precisava de um dia trabalhar na dela, para ela ter bem-estar e qualidade de vida. E continuar trabalhando feliz, né? E aí ela passou a trabalhar muito mais feliz. Porque o que estava angustiando ela conseguiu resolver. E sabe como é que a gente percebe que a pessoa está ficando ansiosa? Quando você percebe pequenos momentos, por exemplo, numa obra, desperdício de material. Ah, não é meu mesmo, joga tudo fora. E joga tudo fora e desperdiça material. Numa limpeza de casa, quando você começa a quebrar tudo, quebrar as coisas, e é sem querer, querendo, como diz o Chavinho, sem querer, querendo. Né? Eu quebrei sem querer, querendo. Você quer tanto aquelas coisas que você passa, não quero mais nada. Aí passa a ficar desleixado com o seu carro, com a sua casa, com a sua roupa, com as suas coisas, com a sua família, com o seu autocuidado. Aí já é um sinal de alerta, né? Sinal de alerta, você pode estar apenas sofrendo de ansiedade por alienação do trabalho que você ainda não encontrou o seu propósito. Exatamente. Então faça o que é necessário, encaixe com o seu propósito e para de trabalhar e passa a se divertir com alegria, exatamente, fazendo o que é necessário. Perfeito. Coisas do coração, desenvolvimento emocional, gestão inteligente de ansiedade. Para você que quer qualidade de vida e bem-estar, vem com a gente. Coisas do coração.